E aí, galera, vamos aprender a resolver equações do segundo grau com o que a gente vem aprendendo sobre funções. Vamos aqui pegar uma equação, por exemplo, x2 menos 3x mais 2 menor do que zero. Lembrando que na equação é apenas uma equação onde, em vez do sinal de igual, nós teremos o sinal ou de menor, de maior, ou de maior igual, ou de menor igual. Como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Bom, inicialmente, vamos calcular o discriminante, o delta desta equação. x2 menos 3x mais 2 igual a zero. Né? Vamos considerar que esse menos aqui, ou esse menor, não existe. Então, quem é o discriminante? É b2 menos 4ac. Delta será, então, b ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 2. Delta é igual a menos 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Delta é igual a 1. Se ela for maior do que zero, significa então que ela tem duas raízes. E quais são essas duas raízes? X será igual a menos b, não, vou botar aqui, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que é a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, então menos b, que nesse caso dessa equação é menos 3, mais ou menos raiz de delta, que nós já calculamos, que é 1, sobre 2 vezes a, que é 1. X é igual, menos com menos 3 é 3, mais ou menos a raiz de 1 é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então nós temos que a primeira raiz será 3 mais 1, 4, sobre 2, 2. E a segunda raiz, que eu vou chamar de x duas linhas, vai ser 3 menos 1, dá 2, sobre 2 é 1. Então eu tenho essas duas soluções, essas duas raízes para a equação x2 menos 3x mais 2. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou proceder ao estudo do sinal desta equação. Eu tenho aqui o eixo x, esse é o eixo x, não preciso desenhar o eixo y. O que é que nós achamos? Nós achamos essas duas soluções do sistema, do sistema o quê? Essas duas raízes da equação. Então eu tenho 1 e 2. Então se isso aqui é o eixo x, então aqui eu posso pensar como sendo a linha dos números reais, eu tenho que 1 vai ficar antes do 2. Então eu tenho aqui a raiz 1 e a raiz 2. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o gráfico dessa função. E para fazer o gráfico, para fazer a parábola, eu tenho que identificar quem é a. E o a que é 1, ou seja, maior do que 0. Significa então que a parábola terá a boca voltada para cima. Então a parábola terá a boca voltada para cima. Então aqui eu tenho a parábola voltada para cima. O que é que eu vou fazer agora? Vou analisar onde a função está acima do eixo x, onde ela vai ser positiva, ou abaixo do eixo x, onde ela vai ser negativa. Eu já sei que na raiz ela é igual a zero. Na raiz, essa equação é igual a zero. Onde é que ela vai ser positiva ou negativa? Perceba que esta linha azul está embaixo do eixo x. E embaixo do eixo x significa que a função é negativa. Esse pedaço da função está acima e ela caminha nessa direção. Esta função é infinita. Então, para o lado de cá ela vai ser positiva e ela continua para esse lado de forma infinita, significando que para esse lado ela também é positiva. Pronto, agora vamos resolver a inequação. Eu quero saber onde é que esta equação x2 menos 3 mais 2 é menor do que zero. Ou seja, onde é que esta equação é negativa? Ela é negativa aqui embaixo. Agora, lembre que o 1 ela não é negativa, ela é zero. Então, a resposta desta inequação do segundo grau, onde ela é menor do que zero, é aberta em 1, aberta em 2. Ou seja, todos os números entre 1 e 2, sem incluir 1 e sem incluir o 2, fazem parte deste intervalo aqui.
Então, entre 1 e 2. Ou eu poderia ter também respondido usando o mesmo tipo de representação. Eu posso fazer aqui o 1, posso fazer aqui o 2, e a resposta seria aberto em 1, aberto em 2, e esse seria o intervalo. Vamos fazer aqui outra. Por exemplo, vamos resolver na equação menos x ao quadrado menos 4 menor do que zero. O que é que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na anterior, que é calcular o discriminante. E o discriminante, o delta, é b2 menos 4ac. Então o delta vai ser, bom, b ao quadrado. Perceba que nesta equação, x menos x2 menos 4, eu não tenho o b. Eu não tenho aquele componente da equação que está multiplicado apenas por x. Eu tenho apenas o a, que é aquele componente que está associado ao x ao quadrado. E eu tenho o c, que é aquela constante que não está multiplicada por nenhum x. Então aqui eu tenho 0 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 4. Delta então vai ser 0 ao quadrado, 0, menos 4 vezes 1 vezes menos 4 é menos 16. Delta é igual a menos 16, que é menor do que 0. Então, não há raiz. Como é que eu resolvo esta inequação se eu não tenho raiz? Muito simples. Novamente vou fazer aqui o eixo x, menos infinito, mais infinito, e vou proceder o desenho do gráfico. Eu já sei que este a aqui é igual a 1, desculpe, a menos 1, então esse a é menor do que 0. Se esse a é menor que 0, então a parábola vai ser para baixo. Como é que eu faço essa parábola? Eu vou fazer assim? Não, se eu fizer assim, eu estou fazendo uma parábola onde eu estaria mostrando que esta função ou esta equação tem duas raízes. Não posso fazer isso. Eu também não posso fazer isto. Eu estaria dizendo que esta equação tem uma raiz. Se ela não tem raiz, ela não toca o eixo x, e não toca o eixo x e a parábola voltada para baixo. Onde é que a função está acima do eixo x? Perceba que não há nenhum pedaço desta linha azul representando a função que esteja acima do eixo x. O que eu tenho é ela toda do lado de baixo. Se ela é toda do lado de baixo, isso significa que ela toda é negativa. Não há nenhum ponto onde esta função é positiva ou nenhum ponto onde essa função menos x2 menos 4 seja igual a zero, porque não há raiz. Pronto, vamos agora responder a inequação. Eu quero que você me identifique onde esta inequação é menor do que zero. E perceba que ela é sempre menor do que zero. Se ela é sempre menor do que zero, a resposta desta inequação são todos os números entre menos infinito e mais infinito. Lembrando que quando eu falo de menos infinito e mais infinito, o intervalo sempre será aberto. Perceba rapidamente que se eu tivesse pedido que você me dissesse onde, tentasse responder esta inequação, ou seja, onde é que menos x2 menos 4 é maior do que zero? Bom, eu teria que encontrar nesse mesmo estudo de sinal onde a função está acima do eixo x. E perceba que não há nenhum ponto acima do eixo x. Isso significa então que a resposta desta inequação, que seria maior do que zero, é o conjunto vazio. Vamos aqui fazer mais outra inequação. Vamos resolver esta inequação. Quando é que x2 é maior ou igual a zero? Então, novamente, eu tenho que resolver esta equação. Então, eu vou tirar o determinante. E o determinante é b ao quadrado. Perceba que nesta equação x ao quadrado não tem o b. Então, vai ser 0 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que eu também não tenho. Então, delta vai ser igual a 0 menos 0. Delta é igual a 0. Significa, então, que esta equação, ou função, como você quiser pensar,
tem uma raiz. Qual é a raiz? Bom, a raiz é x igual a menos b, que é 0, mais ou menos raiz de delta, que é 0, sobre 2 vezes 1. X igual a 0 menos 0 sobre 2, x igual a 0. Ou seja, a raiz desta equação x ao quadrado, ou da função y igual a x ao quadrado, é 0. Como é que eu então faço a análise do estudo de sinal desta equação para poder responder à inequação? Então nós temos aqui o eixo x. O que nós temos? Nós encontramos uma raiz. Então a raiz que nós encontramos é esta, que é 0. Né? Quando o x é 0, esta equação é 0. Vou fazer o gráfico agora. Para fazer o gráfico, eu preciso identificar o a. E nesse caso, o a é 1, ou seja, maior do que 0. Então eu sei que a parábola vai ser voltada para cima. Eu não posso fazer isso. Porque se eu fazer a parábola dessa forma, eu estaria dizendo que ela possui duas raízes. E ela não possui duas raízes. Eu não posso fazer assim. Porque eu fazer assim significa que esta função, ou esta equação, não teria raiz. E nós já identificamos que ela tem uma raiz. Então, eu não posso fazer dessa forma. Eu tenho que fazer a parábola tocando o eixo x apenas uma única vez. Como é que eu faço o estudo do sinal? Bom, existe algum ponto desta parábola que se encontra abaixo do eixo x? Não. O que eu tenho apenas é este ponto aqui, onde ela toca o eixo x. Então significa que neste ponto ele é igual a 0. Logo, do lado esquerdo, desse lado aqui, a função é toda positiva, e do lado direito ela é toda positiva. Então, do 0 para a esquerda ela é positiva, ou do 0 ao menos infinito ela é positiva, e do 0 ao mais infinito ela é positiva. Vamos agora responder a inequação. Eu quero que você identifique onde essa equação x ao quadrado é maior ou igual a 0. Bom, se ela é maior ou igual a 0, eu quero saber onde ela é positiva ou 0. Se ela é positiva ou 0, então ela significa que é todo o eixo x. Então ela vai ser de menos infinito a mais infinito. Perceba que se a inequação fosse x2 menor do que 0, a resposta, a solução dessa inequação seria o conjunto vazio, pois não há nenhum pedaço desta parábola que se encontra abaixo do eixo x, ou seja, não há nenhum ponto desta equação onde ela é negativa. Perceba ainda que se a inequação pedida fosse x ao quadrado maior do que 0, eu teria que identificar apenas onde ela é positiva. Bom, ela é positiva para a direita do 0, ou seja, daqui para cá, e ela é positiva do 0 para a esquerda, mas não em 0. Então, a resposta para esta inequação teria que ser de menos infinito até o 0 fechado, porque eu não posso incluir o 0, porque no 0 ele não é positivo, ele é igual a 0, unido a esse outro intervalo de 0 a mais infinito. Espero que tenha entendido.